Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês, todos os que têm sede e fome de justiça, todos os interessados em receber a maior e melhor de todas as heranças, a eternidade com Deus. Se você tem esse interesse em preservar a sua alma por toda a eternidade com Deus, na presença do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, então sejam abençoados, tenham o entendimento iluminado para que possa compreender a vontade de Deus para a sua vida. E é falando sobre a vontade de Deus que nós vamos responder uma das questões que mais nos tem sido feito nos últimos dias. Muitas pessoas dizem assim: ô bispo, eu não entendo como é que um pastor, um homem de Deus, de repente abre mão do trabalho, do ministério e sai da igreja e vai cuidar da sua vida. Como é que pode? Eles não eram cheios do Espírito Santo? Eles não eram de Deus? Eles não estavam ajudando outras pessoas? Então, nós vamos responder essa pergunta para dirimir as dúvidas daquelas ovelhas que são frágeis, que são ainda infantis, que são bebês, e que ainda não tem estrutura para suportar tamanha a situação. Então, muitas pessoas se desesperam, ele saiu, eu vou sair também, etc, etc, etc. Bem, veja só, você tem que entender que quando Jesus iniciou o seu ministério, ele separou 12 discípulos. Ele separou 12. E todo o povo que o seguia, que eram os seus seguidores, os seguidores de Jesus vinham a ele em busca de pão, de peixe, de cura divina. Vinham a ele para receber os benefícios materiais. Como, por exemplo, os 10 leprosos. 10 leprosos tiveram fé para serem curados, mas apenas um voltou. Esse é o retrato da igreja do Senhor Jesus em todo o mundo, não da igreja A, B ou C, mas da igreja no geral. Então, 10 são leprosos, vêm a Jesus, são curados, tiveram fé para serem curados, mas apenas um voltou. Então, esse único que voltou, tornou-se discípulo. Os 9 demais continuaram vivendo as suas vidas, resolveram os seus problemas de doença e foram cuidar dos seus afazeres. Então, eu queria que você entendesse que na Igreja Universal do Reino de Deus não é diferente. A maioria das pessoas que vem em busca de favores, de bênçãos, vem em busca
de soluções. Não está errado isso, não é pecado isso. Você está com dor de barriga, você busca uma solução. E é justo isso. E Jesus, ele supre as necessidades, de acordo com a pessoa, com a fé de cada um de nós. Mas vamos tratar agora dos discípulos. Os discípulos eram aqueles homens que deixaram tudo, a exemplo de Mateus, que deixou a coletoria para seguir Jesus, a exemplo de Pedro, Tiago, João, os pescadores que deixaram as suas redes e foram aonde Jesus ia. Quer dizer, estes discípulos, inclusive Judas Iscariotes, então, eles receberam do Senhor Jesus instruções. Discípulo é aquele que quer aprender, que se coloca na posição de aprendizado. Eles querem aprender para que eles possam aplicar em suas vidas e então ensinar aos demais, às outras pessoas. É isso que Jesus fez quando, antes de subir aos céus, ele disse: olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem que ele falou ide para todo o mundo? Por todo o mundo. Foram os discípulos que aprenderam a sua palavra, que viram os seus milagres. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem? Os discípulos. Os que não eram apenas simplesmente seguidores de Jesus. Não, eram pessoas que deixaram suas vidas para trás, seus sonhos, seus objetivos pessoais, para seguirem Jesus, para serem formados homens de Deus. Então, na Igreja Universal do Reino de Deus, as pessoas que vêm, elas vêm de rastos, elas vêm caídas, prostradas, todos nós. Então, quando uma pessoa recebe um favor enorme de Deus, o que ela faz? Ela quer se agregar aos demais discípulos. Ela quer também dar o que recebeu de Jesus para outras pessoas. Então, ela se coloca como discípula. E foi um caso do único leproso que foi curado, dos 10, o único que foi curado e voltou para seguir Jesus. Então, na igreja, nós temos, assim, dois universos. O universo dos buscadores de bênçãos e o universo dos verdadeiros discípulos. Ora, no meio dos discípulos, entre os discípulos, agora vamos falar no universo dos discípulos. Então, Jesus escolhe aqueles que ele quer preparar mais. Lembra quando Jesus subiu lá no monte, quando ele da transformação, quando o rosto dele se transformou? Lembra? Então, quando Jesus foi lá em cima naquele monte e transfigurou-se, ele levou apenas 3 discípulos, mas tinham 12. Os 9 ficaram para trás. Jesus escolheu apenas 3. Acabou. Pedro, Tiago e João. Pronto, acabou. No Monte Hermon. Jesus subiu no Monte Hermon e levou apenas, escolheu. Ele é o Senhor, ele é o mestre, ele escolhe quem ele quer. Os outros tiveram que ficar quietos, porque eles eram discípulos. E eles tinham que aprender a obediência, a disciplina. Então, os 9 ficaram para trás. E os 3 foram lá em cima com Jesus. Então, esse é um exemplo. Então, quando Jesus escolhe dos discípulos para pregar o Evangelho, para ajudar outras pessoas, quando ele escolhe 2 discípulos entre os discípulos, então, o que acontece? Muitos na Igreja Universal
que foram abençoados se agregam na igreja, não apenas para buscar bênçãos, mas agora eles querem também abençoar outras pessoas com seus testemunhos. Então elas se colocam à disposição. Aí começa como obreiro, não é? A pessoa se inicia desenvolve a sua fé como obreiro, depois ele passa a ser auxiliar, e depois vem como pastor, depois ele casa e etc. Ele se torna um bispo. Então ele é colocado na frente de batalha para ajudar outras pessoas. Então muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Dentre esses muitos chamados para fazerem a obra, para serem pastores, para trabalhar no altar, entregarem suas vidas no altar e manterem-se lá no altar, dentre estes tem gente como Judas. Tem os Judas, tem aqueles que traem, tem aqueles que começam bem, com aquele fogo, com aquela vontade de ganhar almas, mas com o decorrer do tempo, eles vão esfriando. Eles colocam a mão no arado, mas com o decorrer do tempo, com o calor do sol e a dureza do trabalho, muitos deixam de olhar para frente e começam a olhar para os lados ou para trás. Muitos. Esses homens que um dia serviram a Deus no altar e hoje estão fora do altar, estão fora digamos assim, do ministério da Igreja Universal do Reino de Deus, muitos caíram, muitos traíram, foram adúlteros, outros roubaram, outros esfriaram na fé, outros descasaram e outros preferiram trabalhar para si, não queriam mais, ficaram cansados de servirem à mesa. Lembra lá em Malaquias, Deus chama a atenção dos sacerdotes, falando, vocês dizem aí que a mesa do Senhor se apresenta um pão imundo. Deus estava falando com os sacerdotes que eles estavam apresentando um pão imundo, quer dizer, estavam trabalhando já no automático, eles não faziam por paixão, por fé, por ideal, eles deixaram o ideal de ganhar almas e passaram a fazer porque tem um salário, tinha regalias, então eles continuaram ali. Só que, agora você presta bastante atenção no que eu vou dizer. Dentre todos os chamados, tanto os que vêm buscar as bênçãos, os abençoados foram curados, foram libertos, foram, enfim, tocados, e inclusive os discípulos, sempre tem aqueles que, ao longo da caminhada, acabam desanimando. Seja por causa de mulher, seja por causa do marido, seja por causa da família, seja por causa do dinheiro, seja por causa de adultério, seja por causa de pecado, ou seja por causa da canseira, cansaram de fazer a obra, enjoaram de fazer a obra. E eu sei, eu entendo, eu tenho essa percepção, porque se a gente não mantiver o fogo aceso, a gente cansa mesmo, enjoa. Porque a gente está na igreja para tratar das pessoas aflitas. Então vem as pessoas cada um com seus problemas, cada um traz um caminhão de problemas, e a gente fica ouvindo, atendendo, orientando, orando.
Então, isso não é um trabalho fácil, não é um trabalho assim como um trabalho de um psicólogo, um médico, um dentista, um engenheiro. Não, esse trabalho é contínuo, é permanente. Então, por conta desse trabalho, que é realmente muito cansativo, muitos acabam desanimando. Mas por que desanimaram? Aí é a pergunta, vem essa pergunta, por que desanimaram? Aí eu vou responder para vocês agora. Você está assistindo a novela Gênesis, você viu que Adão e Eva geraram 2 filhos, Caim e Abel. Caim foi amaldiçoado, Abel foi o filho pródigo, digamos assim, o filho abençoado. Foi o filho que ofereceu a Deus melhor sacrifício. Por isso ele foi justificado. Abraão gerou 2 filhos. Um filho da carne e o outro filho do espírito, digamos assim. O filho da carne era filho com outra mulher, com Agar. Não era o filho que Deus havia projetado. Aquilo ali foi um erro de Abraão, que ouviu a voz da Sara e então gerou um filho chamado Ismael. Mas também ele gerou o outro filho, que é Isaque. Isaque era o filho da promessa, era o filho, digamos assim, é o nascido de Deus. É o nascido de Deus. Então, na igreja nós temos Isaques e temos Ismaels. Você que está me assistindo agora, todos nós, estamos enquadrados nesse contexto. Ou nós somos como Isaque, ou nós somos como Ismael. Quando Isaque gerou com Rebeca os filhos gêmeos, também um se tornou filho da carne, que era Esaú, e o outro, Jacó, se tornou filho de Deus. Então, no val de Jaboque, Jacó deixou de ser Jacó para ser Israel. Jacó deixou de ser carnal para ser espiritual. Jacó teve um encontro com Deus. A identidade dele foi trocada, mudada. Por quê? Porque ele foi o escolhido de Deus. Então, quando ele se transformou em Israel, ele passou a ter tudo, porque o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o fez uma nova criatura. Então Jacó veio se tornar Israel, quer dizer, filho do Espírito, gerado pelo Espírito Santo, nova criatura, e Esaú, seu irmão, apesar de todas as suas riquezas, continuava sendo o amaldiçoado. Ora, dentro da igreja, nós temos também essa situação. Quer você goste ou não, quer você acredite ou não, quer você creia ou não, essa é a situação. Quando a pessoa nasce da carne, a exemplo desses exemplos que nós demos, tanto de Caim, como Ismael, como o próprio Esaú, eles não permanecem, porque nasceram da carne. Quando a pessoa nasce da carne, quando a pessoa nascer da carne é o seguinte, ela está convencida daquilo, mas ela não nasceu daquilo. Ela se convenceu da palavra, mas não se converteu à palavra.
Ela não nasceu da palavra. Ela se convenceu da palavra, do caráter de Deus, que nós temos falado. Ela se convenceu da palavra, mas não se converteu à palavra. Então, quando a pessoa não nasce de Deus, enquanto a pessoa não nasce de Deus, não tem segurança. Não há garantia dela ser salva, nenhuma. Paulo fala lá, quem não tem o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, esse tal não é dele, não pertence a ele. Então, é assim, minha amiga, o filho da carne alega, eu fui injustiçado, aconteceu isso comigo, a igreja fez isso, fez aquilo, não tem nada disso. O que tem é o seguinte, quem é nascido da carne é carne, e a carne apodrece. Ao longo dessa jornada pelo deserto desse mundo, a carne não aguenta o calor do deserto, o frio da noite, não aguenta. Só quem é nascido do Espírito Santo permanece. Por isso nós temos tocado, batido nessa tecla, você tem que nascer da água e do Espírito Santo. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, porque se você não for selado com o Espírito Santo, não há garantia de você chegar até o fim. Não há. Você vai desistir no meio do caminho. Então, muitos que começaram comigo há 40 e tantos anos atrás, saíram. Mas existem aqueles que são pratas da casa, que permaneceram até o fim, até a morte. Então, é essa situação. Eu não posso segurar, eu não posso tentar segurar aqueles que dizem, não, eu não quero mais, eu quero viver a minha vida. Eu não posso fazer nada. Eu já chorei muito por pessoas, pastores, que, poxa, eu gostava tanto, eu estava tão afeiçoado, gostava tanto deles, e chorava quando eles, não quero mais não, vou seguir minha vida. O que eu podia fazer? Mas eram nascidos da carne, a carne não aguenta, não se sustenta nessa caminhada que nós seguimos aqui neste mundo. Eu sou seguidor, eu sou servo, eu sou homem de Deus, eu fui escolhido por Deus quando eu tinha 19 anos. 19 anos. Hoje eu estou com 76 anos. São 57 anos que eu venho vivendo na fé. Eu venho permanecendo na fé. Eu nunca deixei a minha fé, nunca abri mão da minha fé. Nada, jamais eu abri mão da minha fé. Claro, eu não fui perfeito, não sou perfeito, nem serei perfeito enquanto eu estiver aqui neste mundo. Mas eu fui escolhido, Deus me escolheu e acabou. Ele me guardou, Ele me preservou e eu estou aqui. Quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, ela aguenta os trancos da vida. Ela aguenta as tribulações, as dificuldades, os desertos, as traições. Ela aguenta digamos assim, as acusações, as falsidades que se levantam contra ela. Ela aguenta o ódio, o preconceito. Ela aguenta tudo que esse mundo oferece de ruim, porque ela é de Deus, ela nasceu do Espírito Santo. E quem nasce do Espírito Santo é espírito e vivificante. Quem nasce do Espírito Santo é espírito vivificante, quer dizer, é espírito que dá vida. É espírito que dá vida. Mas quem não nasce, enquanto a pessoa não nasce do Espírito Santo, ela continua sendo alma vivente. Ela sente emoções, ela é uma pessoa, às vezes, até boa, caridosa, bondosa, religiosa. Mas ela não nasceu do Espírito, ela não permanece, porque alma vivente não permanece enquanto estiver nessa situação, enquanto for alma vivente. Só quando ela se transforma em espírito
espírito vivificante, a exemplo do próprio Senhor Jesus, que era espírito vivificante, é que ela se sustenta, permanece. Entendeu, minha amiga? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando dar para vocês uma razão, a razão do porquê, a razão principal do porquê muitos saem, muitos vão sair, vão continuar saindo, e eu não posso fazer nada, porque não sou eu que gero a pessoa do Espírito. Quem gera do Espírito é o Espírito Santo. Ele que gera, ele que me gerou, ele que gerou Jesus. Então, se você não nascer do Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, não há garantia de você permanecer. Com certeza não vai permanecer, não vai permanecer. Por quê? Porque você nasceu e continua tendo a mesma natureza do seu pai e de sua mãe, que é a natureza carnal, que é a natureza mundana. E aí, não adianta você ser orientada, não adianta você ser, digamos, discipulada, aprender a Bíblia, não adianta. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa e ainda assim não nascer de Deus. O diabo conhece a Bíblia melhor do que você, do que eu, de qualquer um de nós, e nem por isso deixa de ser diabo. A Bíblia fala, Tiago diz assim, o apóstolo Tiago diz que até os demônios creem, mas isso não quer dizer nada, eles continuam sendo demônios. Só quando a pessoa nasce do Espírito Santo, é gerada pelo Espírito Santo, é batizada com o Espírito Santo, toma uma nova natureza, uma nova identidade que Deus faz, não é o homem, não é a religião, não é a igreja. Quem faz isso é o próprio Espírito Santo. Só quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela permanece por toda a eternidade. Ela permanece salva. E é claro, enquanto estiver nesse mundo, ela continua serva, ela continua no altar, ela não vai abrir mão do altar. E é por isso que Deus fala lá com Daniel. Que maravilha, que maravilha. Jesus falou que aquele que perseverar até o fim, quer dizer, os nascidos do Espírito, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas Deus falou para Daniel, o último versículo do livro de Daniel, capítulo 12, versículo 13, diz assim, Deus falando para Daniel, olha só o que Deus fala para Daniel: tu, porém, vai até ao fim. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, quer dizer, vai morrer, você vai morrer, vai descansar, mas te levantarás para tomar posse da tua herança, quer dizer, há uma herança para os nascidos do Espírito Santo. Há uma herança guardada, preservada, é a promessa de Deus para os que permanecerem fiéis até o fim, para aqueles que forem fiéis, leais até o fim. Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás, quer dizer, vai ser ressuscitado para tomar posse da tua herança no fim dos dias. Então, minha amiga e meu amigo, avalie a sua vida. Desculpa eu ser tão incisivo, mas eu não posso me omitir da verdade que liberta. Não adianta, não adianta. Se você não nascer da água e do Espírito Santo, você não vai ser salvo, você não vai aguentar. Tudo bem, se a pessoa, na hora da morte, ela não foi batizada nas águas, ela não foi batizada com o Espírito Santo, nada, não aconteceu nada com ela, mas na hora da morte, no último momento, ela invoca o nome do Senhor Jesus, naquele momento ela é salva. Foi o caso do ladrão na cruz. O ladrão na cruz, um deles,
invocou o Senhor Jesus no último momento, clamou, e ele foi salvo. No último momento, ele não foi batizado, ele não era discípulo, ele era um ladrão, estava ali com justiça, mas no último momento ele se converteu. Muitas pessoas são salvas no último momento, nos últimos instantes da sua vida. Agora, preste atenção. Deixa eu beber um pouquinho de água. Presta muita atenção, minha amiga. O nascer da água e do Espírito Santo não depende da igreja, é claro. Não depende da igreja, não depende do pastor, não depende do bispo, não depende das pessoas, não depende de caridade, não depende de obra de caridade, não, nada disso. O nascer da água do Espírito Santo, a pessoa tem que querer. E quem quer? Ah, bispo, todo mundo quer. Não, de jeito nenhum. A maioria quer as bênçãos. A maioria quer os favores de Deus. Mas há também uma minoria que tem sede e fome de justiça. E Jesus convida aos que têm sede: vinde a mim, e eu vos saciarei com a água da vida. Então, estes que têm interesse verdadeiramente em ser de Deus, que colocam toda a sua vida no altar, todos os seus pensamentos, todo o seu coração, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todo o seu futuro, ela coloca tudo no altar, coloca tudo no altar. E diz: aqui está a minha vida, eis-me aqui. Ela diz para Deus: eis-me aqui. Estes é que têm o privilégio de serem envolvidos com o Espírito Santo e são nascidos de Deus. Porque eles entregam tudo. Se ficar um pouquinho só, um restinho só para fora, não vai receber. Porque é tudo por tudo. É o tudo dela. E eu, quando falo tudo, é o tudo mesmo. Seu corpo, sua alma, seu espírito, tudo que ela pensa, tudo que ela deseja, tudo que ela almeja, tudo que ela sonha, tudo, ela coloca tudo no altar. Estão aqui os meus pecados, está aqui a minha vida, está tudo aqui, meu Pai. Eu me entrego de forma irrestrita, corpo, alma e espírito, aceita-me, eis-me aqui. Aí sim o Espírito Santo, o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, vem e faz ela nascer de novo. Então a luta que Jacó teve com o Senhor Jesus, lá no Val de Jaboque, aquele homem era Jesus. A luta foi essa, era ele abrir mão de tudo. Ele já tinha aberto a sua mão, ou deixado tudo, mandado tudo para frente, deixado tudo para trás. Mas faltava o caráter dele, o seu eu, os seus desejos, suas cobiças, seu egoísmo, sua malandragem, o seu mau caráter. Ele então, ali, ele lutou com Deus. E provavelmente você que está me assistindo agora vem tendo essa luta há muito tempo. Você ainda continua no Val de Jaboque, está lutando, porque você é resistente, você resiste à palavra de Deus, você resiste ao caráter de Deus, você quer permanecer, você quer prevalecer sobre a vontade de Deus. E enquanto isso, você fica aí lutando. Quiçá você venha finalmente abrir mão de tudo e dizer para o Senhor Jesus: eis-me aqui, faça de mim o que o Senhor quiser.
Então, aqueles pastores que saíram, obreiros, obreiras, auxiliares, bispos, aqueles que saíram da obra, saíram por uma única razão: não eram nascidos da água e do Espírito Santo, eram nascidos da carne. Tinham uma aparência de Deus, mas o interior não era de Deus. Entendeu, minha amiga? Mas eles não fizeram milagres? Fizeram, eles não, Jesus. Eles usaram o nome de Jesus, usaram a palavra de Jesus. E os milagres aconteceram. Mas eles não eram de Jesus. Aí está a diferença. E você pode ver, é a mesma coisa, é o casamento. O casamento não é assim? Casar é fácil. Todo mundo quer fazer a obra de Deus. Todo mundo quer vestir o uniforme. Todo mundo quer aparecer. Mas manter o casamento tem que haver sacrifício dia após dia após dia. Não é verdade? Casar é fácil. Casar é fácil. Manter o casamento é que são elas. A mesma coisa, a pessoa abraçar o arado, colocar a mão no arado, não é difícil. Difícil é manter-se lá no arado. Deus falou para Daniel: tu, porém, vai até o fim. Vai até o fim. Não adianta andar milhões de quilômetros. Se você não chegar até o fim, é porque você não foi eleito. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás. Quer dizer, você vai morrer, você vai sair dessa vida. Mas quando você se levantar, quando você ressuscitar, vai ressuscitar para tomar posse da herança que está reservada àqueles que verdadeiramente amaram ao Senhor, que serviram, que colocaram suas vidas em suas mãos. E isso vai acontecer em breve. Quisera eu que fosse hoje para mim. Mas enquanto estamos aqui, vamos continuar remando, vamos continuar lutando, vamos continuar tentando salvar aqueles que querem. Amanhã falaremos mais a esse respeito. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.